Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade, ao rito de apresentação. Na aula de hoje, iremos problematizar o conceito de cultura. Cultura brasileira, os diversos Brasis. Como vocês já me conhecem, eu me chamo Antônio Matheus Soares, docente do componente de Cultura e História Brasileira do curso de Turismo e Desenvolvimento Sustentável. E vocês, como estão? Como é que estão aí vocês de Valença, de Juazeiro? E falar de Juazeiro, eu tenho que falar de Petrolina, que são dois lugares encantadores. E vocês de Camaçari, me falem. Salvador, Chapada Diamantina, me contem como é que estão vocês. E vamos participar dessa construção conjunta em relação à produção de um conhecimento sobre o turismo sustentável. Cultura. Quando falamos de cultura, é importante diferenciarmos e problematizarmos a polissemia em torno desse conceito. Um conceito polissêmico é aquele que pode ser conceituado de diversas formas. E o homem é o único animal capaz de produzir cultura. O que nos diferencia dos outros seres é a nossa capacidade de racionalizar e de produção cultural. Um cavalo é um cavalo, mas não sabe que é um cavalo. Um boi é um boi e não sabe que é um boi. Uma galinha é uma galinha e não sabe que é uma galinha. Mas um homem ou uma mulher sabe que é um homem ou uma mulher, um ser humano, e tem convicção disso porque tem a capacidade de racionalizar. A racionalização é o primeiro pressuposto para a construção do conceito de cultura. E a cultura, em um dado momento histórico, sobretudo no processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, fez com que a visão teocêntrica de mundo, em que Deus explicava tudo, começasse a ser relativizada com um antropocentrismo. Como diz Marilena Chauí, a cultura atravessa os tempos, marca a memória, marca a ausência e nos dá identidade. A cultura atravessa os humanos e se representa de diversas formas, através da linguagem, da comida, dos gostos, da paisagem e inclusive da nossa forma de nos emocionar. Os diversos ritos que compõem a cultura, o aniversário, os festejos culturais, o carnaval, o esporte, o futebol e até mesmo o enterro faz parte de um nicho cultural. A cultura atravessa os tempos, atravessa o passado, habita no presente e sinaliza o futuro. Mas é importante qualificarmos essa cultura e compreendermos. Falando da força cultural e do seu conceito polissêmico, não podemos deixar de lembrar de grandes nomes da antropologia clássica. O Lévi-Strauss, o francês tão importante para tentar conceituar e classificar a cultura, sobretudo nos moldes de um modo de produção capitalista, emitindo uma crítica a esse modelo cultural. Temos também o Clifford Geertz, da interpretação das culturas, o norte-americano, que fala que nos constituímos a partir das teias culturais que produzimos. E ao constituir a teia cultural, constituímos o homem. Como vocês deram para perceber, o conceito de cultura ele é universal e ele marca a condição e a existência humana. E como eu disse, citando a filósofa Marilena Chauí, a cultura atravessa os tempos. E em se tratando do Brasil, em se tratando da cultura brasileira e dos diversos Brasis, não podemos deixar de dizer que mesmo com esse caldeirão de riqueza, mesmo com toda essa beleza instituída na sociedade que aqui se formou, percebemos que a cultura da violência esteve presente. O Brasil foi fruto do estupro da mulher indígena em relação ao português branco. Depois foi fruto da escravidão dos negros. As plantações de cana foram adubadas inicialmente com sangue do negro. Então é importante perceber a valorização a partir de toda a construção histórica desse país, que se constituiu em um ideário de diversidade, mas baseado em luta. Esse passado, ele continua a existir. O nosso foco não é esse, mas é importante notabilizar que cultura é conflito.
É conflito de ideias, é conflito de forças, é conflito de identidades. E no rito de fundação das matrizes étnicas formadoras da sociedade brasileira, o negro, o índio e o brasileiro estiveram presentes e foram importantíssimos na constituição desse povo. O livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, deu uma contribuição muito importante para compreender os diversos etnias indígenas. O Gilberto Freire, que muitas vezes é criticado pelo movimento negro, não vamos entrar nesse debate agora, também fez um debate sobre a relação que se instituía no processo de miscigenação. A miscigenação, assim como a crítica ao mito da democracia racial. Não estamos aqui avaliando e problematizando os rigores dessa epistemologia, mas compreendendo que muitos autores contribuíram para se pensar essa cultura. No final do século XIX, eu dou esse salto histórico de propósito, no momento em que o Brasil aboliu a escravidão em 1888 e depois da proclamação da República em 1889, percebemos que foi necessário se criar o ideal de nação. E para se criar o ideal de nação era necessário se afirmar a identidade desse povo. A busca de uma identidade nacional seria pautada na sedimentação de uma cultura. E essa cultura deveria se instituir através de suas matrizes fundadoras. E a matriz fundadora da sociedade brasileira se institui através do negro, do índio e do brasileiro. É uma pena que o nosso letramento racial e a valorização das comunidades quilombolas e das aldeias indígenas, das tribos indígenas, elas só se instituíram tardiamente. Mas essa luta faz parte também do nosso debate de turismo e sustentabilidade, porque só há turismo saudável, só há turismo efetivo no momento que as comunidades tradicionais e que a cultura local é valorizada. O Brasil é um país rico em cultura e tem uma paisagem natural diversa, rica. São diversos Brasis que instituem a dimensão continental desse país. Somos o maior país da América Latina e temos influências e temos uma relação de aproximação com os outros países, de afeto. Nessa construção de identidade nacional, no final do século XIX, o carnaval foi criado como um elemento trazido da tradição francesa, através dos trudes e etc., e que foi fundamental, assim como um esporte e outros elementos fundamentais nessa construção. O Brasil, do norte a sul, ele tem especificidades. Tanto o norte, com sua riqueza, como o nordeste, como o sul, sudeste, centro-oeste, é marcado por riquezas. E nós, enquanto operadores do turismo, é importante compreender essas metanarrativas, compreender essa cultura e afirmar as múltiplas identidades que constituem esse Brasil, esses Brasis. Brasil com B minúsculo e Brasil com B maiúsculo, mas um Brasil em torno de uma identidade sustentável. Desejo a vocês força e estímulo para acionarem não só a videoaula, como os vídeos adicionais que estão no Moodle Ava e os textos que serão disponibilizados. Até o nosso próximo encontro.